história de Siddhartha Gautama, o Buda. Ele tinha 2 mestres que orientavam toda aquela seita, e tinha muita gente, não é só o Buda no meia dúzia, é muita gente na seita. Eles ficavam na floresta. Tinha um que não dormia, só ficava ao relento. Chuva, sol, ele ficava ao relento. Não se abrigava de nada. Toda chuva, frio, ele tomava. Tá bom? Um belo dia, Buda, o Siddhartha Gautama, o nome dele é Siddhartha Gautama. O termo Buda na Índia significa o iluminado, aquele que se iluminou, aquele que transcendeu, aquele que acordou, que despertou. Aí Siddhartha Gautama, o Buda, ele vai tomar banho no rio um dia. Ele chega na margem do rio, o rio tem 30 centímetros de água, só rasinho, mas ele estava tão fraco. Ele escorrega e cai no rio e começa a se afogar em 30 centímetros de água. Ele não tem forças para se levantar. Aí o pessoal que estava ali na margem perto, vindo que ele estava se afogando, que ele não tinha força para se levantar, correu, pegou ele e puxou e tirou ele do rio. Ele fica deitado na margem do rio, né, se recuperando daquela situação, e nisso passa um barco no rio, olha, passa um barco e tem uma pessoa afinando um instrumento de corda. Não era violão, porque naquela época não existia violão, um instrumento indiano de corda. O cara... Daí nesse instante, a corda arrebentar. Aí o Buda teve essa sacação. Ele fala assim, aquele instrumento lá, para ele produzir um som belo e harmonioso, a corda daquele instrumento não pode nem estar muito frouxa, nem esticada demais. Se esticar demais, a corda arrebenta. Então aquele instrumento só pode tocar uma melodia harmoniosa se estiver no equilíbrio, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Então a partir daquele momento, Buda se levanta, vai até o mestre dele, aí os mestres ficam putos com ele. Ah, você é um fraco, porque você está desistindo. Aí ele falou, olha mestre, alguma coisa estava errada. Porque naquele momento que eu estava me afogando, eu percebi que minha vida corria o risco. Eu ia perder não só a transcendência e a iluminação, mas ia perder minha própria vida na Terra. Alguma coisa está errada. E eu percebi também que eu acho que assim como um instrumento musical tem que estar em harmonia, a minha vida também tem que ser assim, como um instrumento musical. Eu preciso viver o equilíbrio, o caminho do meio, nem tanto ao espírito, nem tanto ao material. Tem que estar no verdadeiro equilíbrio do caminho do meio. Aí ele parte sozinho e conta a lenda que ele se senta embaixo de uma árvore frondosa, gigantesca, cruza as pernas em meditação profunda e medita por 40 dias e 40 noites, sem sair dali. Aí o que acontece? Depois desses 40 dias, conta a lenda que Buda então se ilumina. Buda transcende. Mas o que é uma iluminação? Uma iluminação é o cara acordar para suas vidas anteriores, acordar para a época que vivia nas cidades astrais, no plano astral, saber que reencarnou por uma jornada, abrir o seu chakra da terceira visão e começar a ver, interagir, falar com os espíritos que estão ao redor. É o cara encontrar a verdadeira essência da sua alma, do seu espírito, e entender o significado dessa jornada na Terra. Entender o que é morte, entender tudo o que está acontecendo no mundo, entender aquelas dimensões astrais, as dimensões espirituais e tudo mais. Ele abre, ele se ilumina, ele desperta, não só abre a terceira visão, mas ele abre a memória cósmica de quem ele foi na encarnação passada. Ele conecta com as encarnações passadas, conecta com o tempo que ele passou entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. A partir daí, deste dia que ele se ilumina, ele desce as montanhas onde ele estava, desce o lugar onde ele estava, a floresta, porque não era montanha, era floresta. E o primeiro discurso, depois de iluminado, que ele dá, ele volta naquela seita e converte os 2 mestres dele que estavam naquela vida. É o primeiro ensinamento dele, depois de iluminado. E ele converte aqueles 2 mestres, e esses 2 caras passam a ser discípulos dele e a seguir ele uma jornada pela Índia. É chamado Sermão de Benares. Olha, o Siddhartha, depois da sua iluminação, ele se ilumina com 35 anos de idade. Ele passa pregando pela Índia por mais de 40 anos. Ele morre aos 85 anos de idade. Ele morre aos 85 anos de idade, peregrinando por toda a Índia e falando da sua experiência de vida e ensinando as pessoas sobre o caminho da iluminação, sobre o caminho da verdade. E um dos ensinamentos principais, então, de Siddhartha Gautama, o Buda, é exatamente o caminho do meio.